Bom, falando sobre questões relacionadas a impostos, a gasto público, os representantes do setor privado defendem que o Congresso Nacional barre o aumento do IOF. E eles fizeram uma manifestação por meio das entidades. Vamos saber um pouco mais sobre essa manifestação com o André Anelli, que está de volta. Conta aí, meu amigo. Sim, Evandro, essas entidades do setor privado têm justificado que as medidas do governo federal em relação ao IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, essas medidas vão encarecer crédito, câmbio, seguros, essas operações ligadas ao mercado exterior em pelo menos 19 bilhões e meio de reais e que essa medida não deve aumentar, então, o fluxo nos cofres do governo federal, mas sim gerar imprevisibilidade e instabilidade junto à iniciativa privada. Por conta dessa consequência, as entidades do setor privado, do primeiro ao terceiro setor, então, a gente tem Confederação Nacional do Comércio e Serviços, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, além de outras confederações, representantes do setor privado, fizeram um manifesto no último final de semana. Esse manifesto foi apresentado nessa segunda-feira contra as medidas do governo relacionadas ao IOF. E um dos trechos desse manifesto diz o seguinte, abre aspas, o Brasil ostenta uma das maiores cargas tributárias do mundo. Precisamos de um ambiente melhor para crescer e isso se faz com aumento de arrecadação baseado no crescimento da economia, não com mais impostos. É hora de respeitar o contribuinte, fecha aspas, um trecho dessa declaração das confederações. Em outro trecho dessa mesma manifestação, essas confederações, esses representantes do setor privado justificaram, abre aspas, a medida encarece o crédito para empreendimentos produtivos, aumentando a carga tributária do IOF sobre empréstimos para empresas em mais de 110%, ao ano e, ao mesmo tempo, expõe ainda assimetrias, fecha aspas, finalizando então as justificativas do setor privado, citando os possíveis prejuízos com as alíquotas maiores para câmbio e previdência privada. E aí a gente volta a dizer que a justificativa do governo, mais uma vez, quando gerou essas mudanças no IOF na quinta-feira da semana passada, afirmou que essas medidas acabavam então se justificando para auxiliar o próprio governo federal a fechar as contas públicas e atender todas aquelas metas estabelecidas pelo próprio governo federal em relação ao arcabouço fiscal. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Anelli. Aliás, o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, propôs um aumento de imposto sobre as plataformas de apostas, as bets, para tentar reduzir o impacto do aumento do IOF. Segundo o Mercadante, as entidades empresariais devem parar de fazer manifestos e começar a fazer propostas. Mercadante ressaltou que Haddad não pode ficar sozinho na função de entregar as metas estipuladas e ainda defendeu a instalação de uma mesa de diálogo para propor alternativas eficientes, jogando então a responsabilidade para todos. Fábio Piperno, lá atrás, quando o governo apresentou a proposta de arcabouço fiscal, esse projeto foi bastante criticado. Muitos, como o Gani aqui mencionou, acharam um pouco confuso e entenderam que ele seria quase impossível de ser alcançado. Você acredita agora que o projeto de arcabouço fiscal esteja se desfazendo, indo por água abaixo e nesse momento de desespero o governo quer jogar a responsabilidade para todo mundo e tirar de si, diferentemente do que fez lá atrás quando defendeu com unhas e dentes essa mudança? Eu entendo que a mudança naquele momento era necessário sim, até porque o teto de gastos era praticamente uma medida de ficção, isso era furado toda hora. Inclusive pelo governo anterior. Não, mas teve pandemia. Pandemia. Não é só. Pandemia, não foi furado. Não foi só por conta da pandemia. Por exemplo, em 22 mesmo, acabaram fabricando um superávit de ficção, né? Não, mas eu já fiz essa conta, né, com os precatórios. Coloco os precatórios em 2022, daria 0-0. Entregaria o país no 0-0. Ou seja, e não era só a questão dos precatórios. Tinha mais um monte de despesas. Até tem um artigo do Henrique Meirelles. Eu tenho aqui, inclusive, guardado.
Ele fala em 400 bilhões de reais transferidos para frente. Não, mas peraí. O restos a pagar sempre teve, Piperno. Você pegar o histórico do restos a pagar, todo governo tem um restos a pagar que deixa para frente. Isso não foi demérito do governo anterior. Você pode ter um restinho... Não, pode pegar lá. A conta restos a pagar é praticamente estável num volume muito grande. Então não dá para você se balizar no restos a pagar. Ok, gente, vocês fizeram uma comparação de propostas diferentes de gestão das contas públicas e dessa questão fiscal. Mas eu quero entender de vocês, e principalmente de você, Piperno. O governo federal fez uma má escolha ao... Mesmo que tivesse feito uma mudança, porque no seu ponto de vista ela foi necessária, mas o arcabouço fiscal também não trouxe o que ele precisava e esperava? Veja, eu não acho que ele fez uma má escolha e nem acho que o arcabouço não trouxe. Talvez algumas questões que fugiram ao controle, em algumas pastas, problema de gestão, é que não ficaram à altura do que o arcabouço propunha. O problema não é a figura do arcabouço. E veja, por exemplo, quando o Mercadante fala em que os outros setores também devem propor, ajudar e tal, né? Não vejo como sendo obrigação desses outros setores. Agora, de qualquer forma, e nós falamos isso aqui lá atrás, a questão da taxação de bets evidencia, primeiro, uma irresponsabilidade que aconteceu lá atrás, porque elas ficaram de 2018 a 2024 sem tributação alguma, e sabe-se lá por quê, isso ninguém explicou até hoje, e a tributação aplicada no final do ano passado é uma tributação baixa. Por exemplo, você vai no Reino Unido, o setor de bets é muito mais tributado do que aqui no Brasil. Por que no Brasil se tributa tanta coisa importante com impostos muito altos e o setor de bets tem uma alíquota relativamente baixa? Né? Então, isso teria que ser revisto para ontem. Fala, Segré, você concorda? Concordo nesse ponto. Das bets, eu sou contra o aumento de tributos, mas nesse ponto eu estou de acordo até por uma questão de comparação e isonomia tributária. Se eu tenho um dinheiro determinado que poderia gerar uma arrecadação de 30% no mercado formal, na economia formal, não podemos destinar esse dinheiro para um mercado de bets que tributa 12%. Então, na isonomia tributária, estou de acordo com o Piperno. Eu falei aqui, várias vezes, que o arcabouço fiscal não chegava até o final do governo. E justificava. Quando foi feito no começo, a ideia do arcabouço era, sai o teto de gastos porque engessa o governo. E o governo gosta de gastar. Esse governo gosta de gastar. Critique quem critique, elogie quem elogie, gosta de gastar. Precisa gastar. A adrenalina do gasto parece que está dentro do DNA. Aí era, teto de gastos... Gasto do orçamento anterior, mais inflação, era o que falava a lei anterior. Qual era a lei agora com o arcabouço fiscal? Se a arrecadação não aumentar, o governo pode aumentar 0,6% o gasto. Se a arrecadação aumentar, o teto é 2,5%. De novo, a conta não me fecha por nada. O ano passado aumentou a arrecadação 10,89%, se não estou mal lembrado. Mas e como que tem déficit então? Da onde que sai esse déficit? Então aí vamos mais longe. O governo continua gastando, gasta muito mais. Aí coloca uma medida. O IOF, sabe qual é o título do IOF? Medida de equilíbrio fiscal. Que equilíbrio fiscal? É medida de arrecadação. Não tem medida de equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal eventualmente poderia ser, gente, vou aumentar um pouco o tributo, mas eu vou diminuir o gasto. Aí poderíamos entender, não justificar o equilíbrio fiscal. Mas quando você só aumenta o tributo, não tem equilíbrio fiscal. Tem um governo gastador e tem que cobrir de alguma maneira a conta. Mas essa conta não vai ser coberta. E sabe por quê? Inclusive outras questões que tiveram que afinar o lápis. Porque no 2024 eles colocaram do CARF 55 bilhões de arrecadação potencial. Foram menos de 500, menos de 1%. Então agora tem que ajustar isso, porque já todo mundo sabe que no orçamento de 2025 não vai ser cumprido também a arrecadação do CARF. E agora vai fazer o quê? Vai a colocar o IOF. O IOF detona, por exemplo, importações de insumos, porque o frete que pagava 0,38 de IOF vai pagar 3,5. Hoje fazia conta, simulei uma conta de compra no aplicativo do banco. Agora o banco te cobra uma espécie de transação. Não existia isso. Isso que é ganho para o banco. Pô, tributa mais o banco se quiser, mas não aquele que produz, que gera riqueza, que contrata a gente. É absurdo. E outra, um detalhe que não sei se passou desapercebido, me custa
entender que passou desapercebido. O furo do arcabouço fiscal não tem responsabilidade fiscal. Se o governo não cumpre o arcabouço fiscal, sabe o que acontece? Nada. E alguém aí omitiu ou não se tocou, ou sei lá o que aconteceu. Ô Zé Maria Trindade, o ministro Fernando Haddad também não menciona que neste governo a tributação aumentou. A arrecadação tem batido recorde, como comentou aqui o nosso amigo Segré. Então as pessoas não conseguem entender a necessidade de mais aplicação de impostos para suprir uma conta, sendo que os números que vêm das arrecadações agora nos últimos fechamentos são sempre os maiores, são sempre recorte, um atrás do outro. A arrecadação aumentou em parte pelo aumento da inflação, aumenta-se o preço das coisas e também aumenta a contribuição, ou seja, a parte do imposto. Mas muito também por taxações, em detalhes, uma taxinha da blusinha aqui, outra ali, um corte de subsídio, e aí aumentou a arrecadação. Nas minhas experiências de gestão, né, que eu tive durante a minha vida, eu aprendi rapidamente que custo é como unha. Você tem que cortar sempre, porque cresce de uma forma que você se assusta, o custo naquele setor cresceu, o custo naquele outro setor cresceu, e não adianta tentar crescer a arrecadação se os custos estão crescendo. O governo é assim. O governo tem custos e crescimento de custos vegetativos, ou seja, são promoções legais que os funcionários têm direito, independente do aumento salarial, são aumentos salariais e aumento também da própria existência da máquina pública, que ela nunca diminui, Existe até uma lei da gestão que diz exatamente isso. A tendência da gestão pública é sempre aumentar e sempre precisando de mais pessoas para fazer a mesma coisa, né? É a lei de Parkinson o nome disso. E isso vai também para a iniciativa privada, mas na administração pública é muito maior, muito mais forte. Então não adianta taxar as bets. As bets, elas são danosas à sociedade, elas trazem danos, então tem que ser taxadas. Isso aconteceu com as bebidas e cigarros, são super taxados. E aí o que acontece? Olha o contrabando de cigarro no Brasil. É muito grande. E contrabando e falsificação de bebidas também no Brasil. Isso é muito grande. Por quê? Porque vale a pena. Porque o imposto está muito alto. Não estou defendendo a redução de impostos sobre bebidas e cigarros. Eu estou dizendo que tem limites para tudo. Chega um ponto em que o Congresso Nacional tem que votar a reforma administrativa, tem que reduzir o tamanho do Estado. A inteligência artificial poderia substituir todo o Ministério da Previdência. Olha a folha do Ministério da Previdência. Não é o pagamento de aposentadorias, está perto do pagamento de aposentadorias a folha do Ministério da Previdência. Quer dizer, tem alguma coisa errada nessa história, não é verdade? Então o que é preciso é uma reforma administrativa real para diminuir o tamanho deste monstro chamado Estado, que só atrapalha. 4h30, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo para vocês nas outras plataformas. Seguimos a remate, seu Alangani. Olha só, Evandro, com todas as falhas do teto de gastos, ele funcionava, porque ele estava reduzindo o déficit fiscal, inclusive em 2022, tudo bem que teve a saída de precatórios, então fechou no positivo, mas mesmo colocando os precatórios dentro da conta, daria 0 a 0 e estava estabilizando a dívida pública. Agora, a gente acaba criando uma regra que ela é convidativa ao gasto. Por quê? Porque o gasto público vai subir 70% do aumento da arrecadação, respeitando inflação mais 0,6% até inflação mais 2,5%. Portanto, sempre você vai gastar mais do que a inflação. Em relação às bets, Evandro, eu vejo o seguinte, eu concordo com o que o Piperno trouxe aqui, tem que ser taxado mesmo. Agora, você não pode justificar um erro com outro erro. Quer dizer, a taxação do IOF, então eu vou taxar as bets. Não, independentemente do IOF, você deve taxar as bets até para inibir o consumo dessas apostas que muitas vezes são prejudiciais a toda a sociedade, a atividade econômica. Agora, a taxação do IOF, aí tem prejuízos à atividade econômica. Por quê? Porque, entre outras consequências, vai encarecer o crédito para o consumidor.